exposição promovida pelo Centro Oncológico. A Lenita Kelly de Oliveira, conta um pouquinho pra gente da sua experiência, um pouquinho da sua história. Então, gente, eu fazia acompanhamento das minhas mamas desde os meus 33 anos. Eu falo pra todo mundo que eu sempre achei que fosse acontecer algo, né? Mas a gente nunca quer acreditar que isso vai acontecer com a Tem gente. histórico na família? Eu tenho, mas não foi comprovado que eu fiz testes genéticos e não deu que é genético. Mas eu tinha muitos cistos nas minhas mamas e eu sentia dores, né? E eu então acompanhava. Quando, no final de 2020, em julho de 2020, eu passei num mastologista, eu tinha um carocinho pequenininho na mão embaixo e o mastologista olhou pra mim e falou: o que você está fazendo aqui? Aqui é lugar para quem faz tratamento oncológico, você não precisa estar aqui. E eu falo pra todo mundo que ele falou pra mim o que eu queria ouvir naquele momento. Saí pra casa, fui tranquila, não tenho nada. Um ano depois veio a pandemia, aquela correria, ninguém vai atrás de tratamento, ninguém foi, porque é difícil de acompanhar. E eu me descuidei um pouco. Eu falo que eu passava o sabonete, pegava o sabonete, colocava na minha mão e eu passava o sabonete nas minhas mamas, então eu não me tocava. Um belo dia, meu namorado, a gente estava junto, ele falou pra mim assim: Lê, você já viu um caroço no seu peito? Aí eu peguei e falei pra ele assim: ah, amor, eu tenho um monte de caroço no meu peito. Eu falei: depois você dá uma olhadinha com calma. E aí eu falei: tá bom, depois eu vejo. Uns 3 dias depois eu tava tomando banho, aí eu fiz diferente. Eu peguei o sabonete, passei nas minhas mãos e depois eu fui passando nas minhas mãos. Quando eu passei, eu senti algo duro aqui embaixo, porque a mama dobra e ficava embaixo. Eu não sentia. E aí eu saí, desliguei o chuveiro, comecei a passar a mão e comecei a ficar atrapalhada. Fui, peguei o celular e falei: eu achei o caroço aqui, agora tô com medo, preocupada. Só que eu falo que esse alerta dele, pra mim, porque eu não tinha visto, fez com que salvasse a minha vida. Por quê? Eu fui pro meu ginecologista, que eu já tinha consulta marcada pra outra semana, mesmo sem ter descoberto nada, era rotina. Fez com que eu chegasse na sala falando pro médico: doutor, eu tô preocupada, porque eu tinha um caroço muito grande na minha mama e eu tenho histórico na família, né? Eu deixei ele meio que em alerta também. Ele me examinou, né? Eu falo que isso é muito importante, gente. Vocês vão no consultório médico, peçam para os médicos te examinarem. Os médicos hoje, eles olham laudo. Laudo não é toque, laudo não é saber o que você tem de verdade. Porque um laudo pode errar, como aconteceu comigo. Eu fiz os exames. Na verdade, lá atrás já era algo, mas não tenho certeza. Mas um ano depois eu fui de novo, eu dei esse alerta pro médico, ele me examinou e me pediu os exames de rotina. Eu cheguei para entregar os exames, porque eu fiz tudo muito rápido. E quando eu entreguei os exames, ele olhou e falou assim: nossa, esses exames parecem também de beber. Por quê? Eu sempre fiz atividade física, eu não bebia, eu não fumava. Então eu tinha uma qualidade de vida boa. E aí ele falou assim: mas vamos fazer o seguinte, vamos pedir uma pulsão? Porque o meu exame de ultrassom, gente, deu cisto, não deu que era um nódulo. Então, o exame de ultrassom, embora eu tenha feito num laboratório renomado, ele deu errado, deu que era um cisto. Mas o meu ginecologista salvou minha vida, porque ele falou: vamos fazer uma pulsão. Aí eu olhei pra ele e falei assim: meu doutor, você mexer aqui que tá quieto? Aí ele olhou bem dentro do meu olho e falou: não tá quieto. Você tá sentindo dor, porque eu sentia dores nas mamas por conta do cisto. E tem uma coisa errada, vamos tirar, é 98% de chance de não ser nada. Os 2% eram câncer. 7 dias depois eu fui fazer uma pulsão, né, que era agendada. Sentei na sala do médico para fazer, uma mastologista em pé. Ele colocou o aparelho, não demorou 1 minuto para diagnosticar. Ele olhou, voltou, olhou de novo. Mas isso não cisto, isso é um nódulo. E aí ele falou: vem ver, doutora. Ela olhou, ela ficou até branca, porque eu acho que pelas imagens, porque os médicos eles sabem, né, da imagem. Ele olhou e falou, ela falou assim: ele falou: não dá pra fazer o exame. Aí eu já comecei a chorar, um buraco no chão. Ela falou: não, doutor, vamos tentar. Ela foi muito amorosa comigo naquele dia. Eu falo que isso faz diferença. O atendimento que a gente tem com os médicos bons faz diferença. Acolhida mesmo. Quem faz tratamento oncológico precisa de amor. E os médicos, eles têm que aprender isso. Eles precisam dar amor. Se eles escolheram essa profissão, foi para isso.
E ela acolheu, ela falou, ai, tá novinho. Aí eu dei tudo, ela me entregou, eu levei pro laboratório para fazer. 10 dias depois saiu algo, né, que tinham células bacteriais atípicas dentro do nódulo. E aí eles me encaminharam para o mastologista. E eu falo que eu fui muito abençoada, né? Eu tive muito Deus na minha vida durante todo o meu tratamento, porque um amigo nosso, em comum, do nada apareceu no escritório, o dia que eu tinha pego o resultado do meu exame, e falou assim, Lenita, ontem eu fui no médico aqui de Mogi, o Dr. Baeta, eu sou muito grata ao Dr. Baeta por tudo que ele fez. E ele falou assim, eu quero que você vá lá, porque ontem eu fui com a minha esposa, e ele conversou com ela e ele deixou ela muito calma, vai ficar tudo bem, eu pago sua consulta, ele falou pra mim. Eu falei, não, olha, pode deixar que eu vou. E no mesmo dia eu fui. Então eu tive uma bênção de Deus na minha vida muito grande, porque eu não precisei esperar. Eu já fui sendo direcionada. Então eu fui pro Dr. Baeta e quando eu cheguei lá, ele me direcionou para tudo que eu precisava. Eu ainda não tinha certeza que eu estava com câncer, mas eu tinha uma suspeita. E quando a gente tem uma suspeita, o tempo é muito curto. E é isso que às vezes as pessoas não têm a mesma bênção que eu tive, que não é sorte, isso a gente é bênção. E aí ele me direcionou para os melhores médicos aqui da região, né? Eu falo que eu não sabia que tinha lugares tão bons para serem tratados, fazendo tratamento oncológico, porque a experiência que eu tive foi muito ruim com o meu pai. E eu fui, fiz meus exames, recebi meu diagnóstico e aí começou a minha batalha, né? E eu falo que a pessoa mais importante no início do meu tratamento foi o meu mastologista, porque ele olhou para mim, olhou o resultado do meu exame, que eu tive um carcinoma invasivo triplo negativo, que para medicina, quem conhece sabe que é um dos mais agressivos que tem, porque ele se procria 3 vezes mais rápido do que o organismo da gente. Então a chance de tratamento, a chance de cura, ela é menor do que para um câncer hormonal. Então tem que correr contra o tempo. E foi o que ele fez comigo. Ele me encaminhou dos melhores médicos, me direcionou, ele ligava para os médicos parceiros dele. Você fez quimio, fez rádio, cirurgias também? Eu fiz 16 quimioterapias, eu fiz uma cirurgia de colectomia, tirei um quadrante da mama e fiz 18 sessões de radioterapia. Como é que tá a sua? Eu tive resposta completa do meu tratamento, eu estou curada, a glória do nome do Senhor. Fui muito bem tratada no centro oncológico, que é o que eu falo sempre lá dentro. É por isso que eu me coloquei à disposição para estar participando do projeto. Eu sinto como se hoje fosse um chamado na minha vida. Por quê? Eu não tive um colo no começo para ninguém me orientar, falar assim, ó, tem cura. Porque quando você é diagnosticado com câncer, para todo mundo é o fim da vida. Eu tô moribunda, eu vou morrer. Então, eu fiquei doente 20 dias. Durante 20 dias, a minha cabeça falava, você vai morrer. Mas o meu corpo era saudável. Então, eu tive que entender isso. Isso é o que eu tive que aprender sozinha. E hoje eu me coloquei à disposição para falar para as pessoas que existe cura, existe tratamento, para elas não se conformarem com qualquer resposta. Se você olhar para o seu corpo e sentir algo diferente, vai em 1, 2, 3, 4, vai em 10 médicos se for preciso. Mas descubra o que você tem e trate o que você tem, porque tem cura. O câncer hoje tem cura. O tratamento é dolorido? É dolorido, a gente sofre, o emocional da gente fica abalado? Fica, mas é passageiro, é um período que você passa. E esse período que a gente passa é um período de cura também interna nossa, porque às vezes a gente fica no piloto automático muito tempo da nossa vida e esquece de olhar o principal. E quando você é diagnosticado, quando você abre seus olhos e seus ouvidos, você consegue olhar as pequenas coisas na sua vida. E foi o que eu aprendi durante o meu tratamento. A valorizar as pequenas coisas. E o calendário, a exposição, como é que isso entra na sua vida? Como é que você vê a importância desse projeto? Então, eu decidi participar do projeto, estou me expondo, né, que eu sou muito reservada, eu não gosto muito de estar me expondo para as pessoas, mas eu me coloquei à disposição exatamente para isso, para ajudar outras vidas, para que as outras pessoas se espelhem. Porque eu falo que às vezes as pessoas falam, a motivação vem de dentro para fora. Não. Às vezes a gente tem que olhar de fora e falar assim, ela ficou bem,
Ah, olha como o cabelo dela tá crescendo. Olha, ela não precisou tirar a mama. Olha, ou ela tirou a mama, mas ela tá muito bem. Então tem que vir de fora para dentro algumas vezes, para a gente poder se levantar e correr atrás. Então quando o Dr. Baita falou para mim, Lenita, levanta a mão da sua camisa e vai atrás da sua cura. É isso que eu falo para todo mundo. Você foi diagnosticado? Vai atrás da sua cura. Vai buscar ajuda. Vai atrás, se levanta. Não se encurva para uma doença que está sendo combatida. E quando você combater ela, não se encurva para uma doença que já foi combatida. Porque às vezes a gente, dentro da nossa cabeça, fica pensando, ah, eu tive câncer, eu vou ter de novo. Todo mundo pode ter. Ontem eu escutei uma reportagem falando que de 13 mulheres, uma delas pode ter câncer. Então, todo mundo está sujeito. Eu tive, não quer dizer que eu vou ter outro porque eu já tive um. Não, eu posso ter outro sim. Por quê? Porque a gente come muito mal, a gente não cuida da nossa saúde, a gente não faz atividade física. Então, por N motivos, não é porque você teve. Então, hoje todo mundo tem que se cuidar, a gente tem que zelar pelo bem maior que Deus deu, que é a nossa vida. E é por isso que eu me coloquei à disposição do projeto, para as pessoas aprenderem a se olhar com amor, a se cuidar, a ir atrás, uma vez por ano de acompanhamento, zelar pela vida delas. E acreditar que se acontecer algo, que tem cura. Porque eu sou a prova viva de que tem cura. Muito obrigada, Lenita. É emocionante mesmo ver essa história. Muito obrigada. E a gente acreditar, né, que existe vida além, né? A história não acaba aqui no diagnóstico, né? A gente tem que lutar mesmo e seguir em frente. Tem que seguir, confiar, pegar a malinha e ir embora. Que é isso que Deus pede pra gente, não desanimar, não se encurvar. Levanta a cabeça e segue. Muito obrigada. Não foi nada. Agora uma outra guerreira aqui também com a gente, a Maria Helena. Um pouquinho da sua história, como é que é a participação do projeto. Então, tudo começou em 2013, né? Tudo começou através de exame também, de rotina, né? Pelo meu médico, ginecologista, né? Sempre ali os exames em dia. E como a nossa amiga Lenita, né? Eu também sempre fui uma pessoa super ativa, né? Fazia atividade física. Nunca imaginava na vida, né? Que isso pudesse acontecer. E, enfim, eu estava acompanhando minha mãe na época, né? Com suspeita de câncer também. E naquela ansiedade, naquela angústia, né? Na possibilidade dela vir a ter, né? Um câncer. E aquilo me deixou muito ansiosa, muito angustiada. Mas enfim, aí nisso eu tinha feito o exame de mamografia, fui pegar meu resultado depois de um mês mais ou menos, e lá estava eu com câncer de mama. Aí o chão da gente, né, se abre, se fica muito mal, achando que, né, que não vai conseguir, né? Mas também não questionei em nenhum momento, por que comigo? Sendo que pode acontecer com qualquer pessoa, né? E nisso, com tudo isso, eu fiquei muito angustiada, mas pensei, mas a minha mãe, ela tá aqui, ela precisa da gente, precisa cuidar dela. Dela foi confirmado? Nisso não. Graças a Deus ela não teve, né, nenhum problema de câncer, só umas infecções. E lá estava eu com câncer. E eu cheguei a falar com Deus, se tivesse que acontecer alguma coisa com ela, seria comigo. Então, realmente aconteceu. E tudo muito difícil. Eu falei, não, mas eu tenho um filho para cuidar, tenho minha mãe para cuidar, tenho minha família, né? Então, é muito difícil, mas a luta foi grande também. Mas estou aqui para contar essa história. Você passou por rádio aqui, nas cirurgias também? Sim, também. Então, e deparei assim, uma situação também de sem convênio. Eu tinha, né, me separado, então perdi o convênio e tudo isso vem a deixar a gente mais aflita. Meu Deus, e agora, né, sem um convênio médico, SUS, enfim. Mas não, isso não, é um mito, porque eu fui muito abençoada, sou até hoje abençoada, porque tive um atendimento de primeira. Você fez tudo pela rede pública? Tudo. E anjos que apareceu na minha vida, né, o médico também, o Dr. Baeta, que é uma bênção também nas nossas vidas, né, e me ajudou demais. E a gente foi, assim, tudo aconteceu muito bem, muito rápido, né, com todo o procedimento, né. Já entrei logo na cirurgia, né, na retirada da mama completa. Já consegui uma prótese na época, né, em 2013, já havia essa possibilidade da prótese, né, pelo SUS.
para conseguir. Então foi a mastectomia com a reconstrução imediata. Aí pedimos para Deus para que não desse uma rejeição que pode acontecer, mas é difícil, enfim. Aí deu certo, graças ao bom Deus. Aí nisso já iniciou o tratamento de quimio, de rádio, de fisioterapia, né? Qual que é a sua situação hoje? Graças a Deus, curada. Aí, esse tempo atrás, há um ano atrás, tive uma suspeita também no tórax, fui investigado, aí já fiquei bem apreensiva novamente, mas graças a Deus não deu maligno e minha vida que segue. Sou uma pessoa muito abençoada mesmo, porque a gente está aqui para isso, né, para passar isso para as pessoas. Aí as coisas foram acontecendo E como é que surgiu o projeto na sua vida? Agora calendário, exposição, né? Circulando aí pela região. Então, e o calendário realmente é uma bênção, é muito gratificante tudo isso. Na verdade, eu já depois de tudo isso, eu tinha uma necessidade enorme de estar ajudando alguém, de procurar levar alguma coisa adiante, mas não sabia como. Nisso eu conheci algumas meninas do Centro Oncológico de Mogi, isso em 2016. Aí foi através dessas meninas que eu fiquei conhecendo, né, esse local. E aí a gente criou, eu e mais umas 4 meninas, nós achamos uma necessidade de criar um grupo para ajudar pessoas. Então foi a partir daí que eu já comecei a conhecer essas pessoas do Centro Oncológico, né. E, inclusive, eu na época também, né, como eu tive toda a retirada da mama, aí eu comecei a abraçar várias causas. Coisa de micropigmentação da sobrancelha também, que ajuda muito na autoestima da gente, né? E levar para essas pessoas também que acham que, né, que a beleza não tem mais jeito, mas tem jeito, né? A gente, independente de beleza ou não, mas a gente tem que estar bem dentro da gente. E é isso que eu sinto a necessidade de passar para as pessoas. Aí fiz micropigmentação da sobrancelha, fiz a micro, da auréola, né? No mamilo, tudo isso, né, justamente para levar isso adiante, não guardar só para mim, pela minha beleza também, autoestima, né, para mim, mas para passar isso para as pessoas também. E aconteceu mais esse projeto também, que abracei com toda vontade mesmo de estar junto com essas pessoas, que são maravilhosas. Então o Centro Oncológico é uma outra mãe para mim também, né, além do hospital, né, onde eu tive tratamento. Não sou paciente deles, mas assim, estou ali firme e forte com eles e, nossa, sinto assim, imenso orgulho de estar participando desse projeto, que é lindo, maravilhoso. Levar isso adiante sempre, sempre, não só no outubro, né, mas todo ano aí, ao decorrer, né, de todo esse período que sempre tem gente precisando de nossa ajuda, assim, do nosso apoio, da autoestima, me levando sempre, né. Então é isso a minha vocação, estou aqui para isso. Então é muito abençoado mesmo. Não vou nem citar nomes de todo mundo, porque são todas assim, pessoas maravilhosas. Cada um vai fazendo um pouquinho. Cada um fazendo um pouquinho e todos juntos fazendo uma coisa muito bacana, muito linda mesmo, bem gratificante. Muito obrigada, Maria Helena. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui.